Olá, você conectado aqui na página Clarete Coutinho, no canal da Mais TV no YouTube, bem-vindo. O momento é para informação. E a informação é importante para as mulheres, mas fundamentalmente para você, homem. A gente fala disso agora, no oferecimento Castanheira Odontologia, de consulta simples de rotina até tratamentos complexos. O compromisso é o atendimento personalizado para você. Agende sua consulta no 999065383. Lojas Fabiane, móveis e decorações, móveis planejados para cozinha, sala, quarto, escritório, tudo em móveis e eletro, Siqueira Campos e Joaquim Távora. A residencial da Innovation City, uma história em cada detalhe. E agora eu convido você para vir conhecer a segunda fase. A segunda fase já se iniciou, já temos alguns imóveis disponíveis, prontos para entrega. Não perca essa oportunidade. Para você que deseja realizar uma simulação sem compromisso, ligue para 43 9901 2762. Lotérica Estrela, para pagar um boleto ou para fazer uma aposta individual. Essas são as instantâneas da Caixa, mais popularmente conhecidas como raspinhas ou raspadinhas. Esse é o Caça-Tesouros. Aqui você tem 2 jogos disponíveis para raspar. Nesse primeiro jogo, se você achar 3 símbolos iguais na mesma linha, você já leva o prêmio. BioCenter, Laboratório BioCenter, com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada para resultados precisos e rápidos. Telefone 41998728356. Passarela Calçados, para todas as ocasiões, o calçado ideal. Femininos, masculino, adulto e infantil, artigos esportivos. E na noite do dia 17 de junho, terça-feira, 2025, um evento muito importante no Tribunal do Júri da comarca de Siqueira Campos. Por iniciativa do Poder Judiciário, mulheres foram convidadas para participar de uma palestra importante com a psiquiatra doutora Beatriz. Aqui, elas ouviram mensagens importantes, sobretudo de autoestima, elas se conhecer para melhorar a sua qualidade de vida. E um alerta para os homens que são violentos contra a mulher. Veja a reportagem. O encontro, que reuniu principalmente profissionais liberais, foi o segundo do projeto Entre Elas. A psiquiatra Beatriz Rosa falou sobre a autocobrança, ou a mulher cobrando de si mesma tentando dar conta de tudo. Foi uma conversa, mas ao mesmo tempo uma reflexão. Como, por exemplo, a obrigação que elas se sentem em cuidar de tudo: casa, família e trabalhar fora. A mulher sai de casa para trabalhar, junto com a tarefa não feita, junto com a manteiga que não comprou, junto com o óleo que está faltando, junto com o corpo que não está como queria, ou está muito magro, ou está acima do peso, junto com a academia que devia fazer, junto com o marido que está sentindo falta de atenção e trabalhando. E aí no trabalho tem que dar conta do trabalho. A médica psiquiátrica salienta que a mulher é julgada o tempo todo. E é aí que muitas vezes aparecem as tristezas. Eu sou julgada todo dia porque eu saio de casa para trabalhar. Os filhos, se me abraça demais é porque sente falta. Se não me abraça é porque eu saio o dia inteiro e aí não sente falta. Então assim, se nós mulheres pararmos para pensar o que o outro vai falar, a gente não tem paz. Porque a gente é julgada de todos os jeitos. O ideal para ser melhor, disse a psiquiatra, é que houvesse entre os casais, os filhos, uma via de mão dupla, um ajudasse o outro. Quando há essa sensibilidade de eu faço por você, você faz por mim, a vida fica mais leve, não tem uma sobrecarga e isso gera um respeito mútuo. Doutora Beatriz Rosa diz que a mulher não deve se anular diante das tarefas do dia a dia, em casa ou fora de casa, mas dividir dentro de si as situações a serem resolvidas. Você tem que colocar, engavetar cada assunto da tua vida numa gaveta. É como o nosso cérebro fosse um escritório. Mas a cada assunto tem um espaço suficiente para ele. Nem mais, nem menos. O suficiente. E engavetar, guardar eles. Você tira eles na hora. Então, você tem seus filhos, você precisa ali atuar ou fazer as demandas de filho. Para abrir a gaveta dos filhos. Deixou ali na escola, tá com alguém, tá com a avó. Fecha essa gaveta, pelo amor de Deus. Fala, se não deixa com a avó ou com alguém, com algum familiar, estou sobrecarregada, preciso de ajuda, preciso de rede de apoio. Alguém fica com a criança, meu Deus, sou péssima, deixei com a criança, nem dou conta. Pois, gente, não vive, não tem paz, só me envolveu. Aí,
meu Deus, só na caixa d'água, né? Então a gente tem que parar de se bater, se machucar. A ideia de palestras como essa é encorajar as mulheres a se libertar de uma pressão que a faz sofrer física e emocionalmente, principalmente diante das agressões, disse a psiquiatra Beatriz Rosa em entrevista. Porque ela pensa o que vai acontecer dela, dos filhos, se não tivesse essa pessoa que provém financeiramente. E aí ela se anula emocionalmente, se deixa, né, nessa situação, ficar nessa situação pelo bem dos outros. E que tem que entender que tem rede de apoio e que a sociedade precisa apoiar essa mulher, ela se desvincular financeiramente desse agressor, da gente conseguir trazer para essa mulher estrutura financeira, porque com a estrutura financeira ela consegue se desvencilhar desse agressor junto com a equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, assistente social. Criadora do Instituto Pediátrico Doutora Beatriz Rosa em Siqueira Campos, a médica diz que a mulher deve se libertar do lugar que não faz bem a ela. Um lugar que ela não pertence mais e que não cabe mais. Então é um lugar que gera ansiedade, que gera tristeza, que gera violência e que não tem saúde. Principalmente a saúde mental dela está em jogo. Aí que ela precisa acender a luz de que algo está errado e que ela precisa procurar ajuda imediatamente. E este apoio está em uma rede formada por órgãos sociais do município, Ministério Público e Poder Judiciário. A psicóloga Regina Souza diz que é nesta rede que a mulher poderá amenizar o seu sofrimento. É por isso que é importante a rede de apoio, né? Esclarecer como eventos como hoje, que é importante buscar, que é importante procurar, é essencial não ter vergonha, não ter medo, não ter receio. É uma das ferramentas mais importantes para conseguir se libertar de situações assim que às vezes são muito difíceis de olhar, de enxergar e de fazer o movimento sozinho. Na Câmara de Vereadores, a vereadora Adriane Lemes, que participou deste encontro, criou a Procuradoria da Mulher. O foco, segundo ela, é que todos devem combater a violência contra elas. Nós temos que focar na prevenção e vamos dizer assim, na cura daquele problema que está se, formando ali a questão da violência doméstica. Porque, como ele falou, não adianta simplesmente, ele aplicar ali as medidas protetivas e a gente não ajudar realmente a família, seja a mulher, o agressor, os filhos, porque todos sofrem, quando existe assim uma violência doméstica. Mas assim, a gente precisa de uma rede de proteção, uma rede multidisciplinar, para que todos façam um pouco sua parte, para a gente conseguir solucionar esses problemas que não é um problema de Siqueira Campos, é um problema de todas as cidades, mas que aqui a gente quer resolver com uma forma de prevenção. Ele, qual se referiu à advogada e vereadora Adriane, é o juiz da comarca Matheus Ramos Moura. De acordo com ele, ainda há muitas mulheres que não conhecem seus direitos e por isso sofrem mais e por mais tempo. Por isso, palestras como estas são importantes. Muitos casos que chegam aqui no judiciário, a gente percebe que às vezes é falta de conhecimento, falta às vezes de trocar experiência, de trocar informações. Então, nosso objetivo em realizar esses encontros aqui no fórum é isso, levar para a sociedade conhecimento, troca de experiência, eventualmente prevenir uma situação de violência para que não chegue aqui no Poder Judiciário, e independentemente de atuação do Poder Judiciário, que as pessoas vivam melhor, que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. O que o senhor atribui? É uma questão cultural do homem com relação à prática da violência contra a mulher? Essa é uma cultura que está enraizada na nossa sociedade. A nossa sociedade adotou um modelo do patriarcado, então assim, a questão do machismo ela é muito forte. O problema é que esse machismo acaba gerando muita violência, uma violência que a gente chama de violência de gênero, violência contra as mulheres. Não estou aqui querendo falar que os homens não são violentos, são pessoas agressivas, mas é que é uma cultura que existe na sociedade, a gente precisa trabalhar essa cultura, uma cultura que gera violência, que gera desconforto na vida de muitas pessoas, que a gente precisa trabalhar para que então essas situações possa evitar um pouco, o nosso, não que a gente não queira trabalhar aqui no judiciário, mas é porque toda forma de violência deve ser reprimida, deve ser evitada. Ao contrário do que pensam alguns, o juiz da comarca diz que para casos de violência doméstica, violência contra a mulher,
Há leis duras estão sendo aprimoradas também. Os crimes da violência doméstica contra a mulher passou por uma reforma do ano passado para cá, então as penas ficarão mais graves, estão mais graves, né, para quem está cometendo novos crimes, mas o nosso trabalho não tem, é o que eu falo, assim, o trabalho não... Por exemplo, para um juiz, é muito melhor ele não aplicar uma pena e resolver o problema daquela família do que ficar situações chegando aqui no fórum sem parar. O que a gente vê muito? Muita reincidência, talvez por falta de conhecimento, falta de fazer aquela família refletir sobre a situação que está acontecendo. Inclusive, um dos nossos projetos aqui é instalar grupos reflexivos aqui em Siqueira Campos para pessoas que cometem violência doméstica contra a mulher. Por quê? Porque elas precisam entender, elas precisam compreender a raiz do problema. Porque se não compreendem, voltam a fazer aquilo, que é o que a gente vê muito no nosso dia a dia aqui no fórum, pessoas reincidindo na violência doméstica contra a mulher. O promotor Saulo Medeiros, que participou como convidado do encontro, disse que a violência contra a mulher virou uma epidemia. Infelizmente é quase uma epidemia de violência doméstica e familiar contra a mulher. Infelizmente isso se atribui de um histórico não recente em que existia muito machismo. Esse machismo foi se perpetuando dentro de famílias e infelizmente isso termina culminando em violência física, psicológica e de todas as outras naturezas. De fato, cabe ao Ministério Público, enquanto tutor de vítimas, proteger todas essas mulheres em situação de vulnerabilidade.